Bem, pessoal, uma pergunta que eu achei bem curiosa. Eu falei assim, Júlio, por que tem pessoas que têm um infarto e tem morte súbita e de repente tem pessoas que têm um monte de infarto, coloca stent e tá vivo aí durante décadas, né? O que acontece com isso, né? Então, o porquê algumas pessoas têm morte súbita e outras não, né? Em primeiro lugar, vocês têm que entender a etiologia, né? Quando a gente fala morte súbita, a grande maioria das vezes são causas o quê? Cardiológicas, né? A gente tem essa bombinha aqui no corpo da gente, né, que fica aqui no meio, né, entre os pulmões, e todo mundo fala o tempo todo do coração. O coração é um órgão realmente muito relevante, porque bombeia sangue para todo o nosso corpo. E além disso, é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, ainda é cardíaca. A oncológica está chegando e está se aproximando. Alguns países com envelhecimento da população está próximo a passar, mas de um modo geral, cardiovascular, principal causa de morte. A AVC está ali do lado, mas as etiologias são muito parecidas, porque forma placa de gordura, tudo isso, o vasinho fecha e o cérebro dá um AVC, no coração dá um infarto. Então as causas cardiovasculares continuam sendo. Mas vamos lá responder a pergunta. Por que algumas pessoas têm um primeiro infarto agudo do miocárdio e tal, e tem morte súbita e outras não, né? A coisa mais relevante é a localização. Então, quando o cardiologista ele vai fazer uma análise para você ou explicar tudo isso e tal, ele vai te dizer, né, mostrar que tem várias coronarianas, vários vasos cardíacos, né, que de um modo geral, no envelhecimento da gente, no decorrer da nossa vida, né, ele vai sofrendo uma série de alterações, né, óbvio que pessoas têm mais fator de risco, outra menos, né, e vai formando essas plaquinhas de gordura que vão obstruindo o vaso. E a coronariana ela é muito fininha, né, então e além disso tem fatores de risco, né? Quem fuma, essa alteração do vaso é mais intensa. Quem come muita gordura, tem um colesterol alto, também essas plaquinhas se formam. E existe o fator de tendência genética, por isso que o médico já pergunta, o cardiologista vai te perguntar, você tem história da família de infarto agudo do miocárdio? Você tem uma história com que idade for? Então quem tem familiares que morreram de infarto agudo do miocárdio, a incidência é alta, aumenta a incidência. Então tudo isso a gente fala que é multifatorial, né? E aí vamos explicar por quê. Dois fatores são muito relevantes, né? Em primeiro lugar, o processo, que esse processo de fechamento dos vasos acontece, às vezes quando ele é crônico, vai fechando aos poucos, em especial você vê muito esse idoso, né? O coração mesmo vai criando outras redezinhas para o sangue chegar ali. Então, às vezes, o paciente tem muita colateral. Então, se ele tiver um fechamento de um vaso, as outras colaterais às vezes dão conta. Então, às vezes, você observa isso. O paciente, ele infartou, o médico identificou e tal, e fez o stent, colocou isso, ou fez alguma cirurgia, fez a ponte avena, justamente isso. Às vezes aquilo foi fechando devagarzinho, o coração sentiu, mas ele acabou tendo a função dele. Às vezes com prejuízo, uma coisa ou outra, mas seguiu. E às vezes a pessoa, né, esse fechamento é súbito, uma placa sai de algum local, né, ou o vaso por alguma tendência genética, ou até por anomalias, né. Às vezes a pessoa tem formatos ou formas do vaso que, se esse vaso que é tão importante ia fechar, não vai dar conta do coração continuar bombeando e a pessoa vai morrer. Então são esses fatores, né? Como ocorre esse processo do fechamento do vaso, às vezes é lento, vai tendo colateral, tudo isso resolve. Além disso, né, o contexto de idade do paciente, o processo que se deu e a localização, em qual local do coração aconteceu isso. Então às vezes tem locais que são locais tão importantes, né, que tem toda essa parte que eu mostrei para vocês já em vídeo anterior, amarelinho aqui, são os nervozinhos que saem cá do cérebro, chega e controla o batimento do coração, e às vezes tem uma isquemia que justamente faz morrer essa parte, que é a circuitaria elétrica do coração. E sem circuitaria elétrica, o coração não vai conseguir bater direito. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Explicação simples, mas só para você entender a lógica disso, por que acontece, por que a incerteza. E que para você evitar isso, você tem que fazer o que todo mundo sabe, né? Atividade física. Você vai fortalecer essa bomba do coração, ele vai ficar mais forte, ele vai ter uma reserva melhor. Então, mesmo que tenha algum problema, ele consegue compensar. Fazer uma alimentação balanceada, não ganhar peso, né? Diabetes, a gente sabe que é alto risco, se não tratada, não deixar a pressão alta, porque senão, com a pressão alta, esses vasinhos vão estar sofrendo o tempo todo estresse, estresse, estresse da pressão mais alta. Então são todos esses fatores que todo mundo está cansado de saber. Tem fator de risco, tem família, procura o seu cardio, conversa, médico da família, clínico geral, para ele fazer essa prevenção. Essa prevenção primária é o mais importante. Depois de ter um infarto, vai ter a prevenção secundária. Mas a primária evita que isso tenha e vai te orientar direitinho, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço.